Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia. Vou fazer hoje uma receita de um biscoito que eu gosto muito, pessoal. É um biscoito amanteigado. Imaginam aquele biscoito que você coloca na boca e ele simplesmente desmancha na sua boca. Pois bem, é este que eu vou apresentar para vocês hoje. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 5 ovos, 420 gramas de manteiga. Essa manteiga, pessoal, manteiga a temperatura ambiente, ó, pode ver que ela se desmancha. É uma manteiga colonial, tá? Não é industrializada. É uma manteiga que eu compro direto do produtor, por isso que vem nesse formato, ó. Esse formato são bolinhas de 40 gramas, em torno disso, que a pessoa congela e nos vende. Sempre compro em quantidades grandes, que aí sai bem mais em conta. Então, você que às vezes reclama, que às vezes pergunta se pode substituir manteiga por margarina, eu sempre vou sugerir a manteiga. Compro numa quantidade maior, sai bem mais em conta e o sabor, pessoal, não tem comparação, tá? Então, aqui eu tenho a manteiga, que são 420 gramas, 500 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de fermento químico instantâneo, é apenas 5 gramas, tá? É o fermento de bolo. 10 gramas de açúcar de baunilha. Se você não tiver o açúcar de baunilha, pode ser a essência, pode ser raspinhas de casca de laranja, casca de limão, o que você gostar, tá bom? Aqui eu tenho 330 gramas de amido de milho e separei 900 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo a gente vai usar relativamente conforme o tamanho dos ovos e o ponto da manteiga. Por isso que eu sempre digo, separei tantas gramas. Se sobrar, eu mostro para vocês. Então, vamos lá. Coloco aqui os 5 ovos, com um batedor ou mesmo com um garfo, com o que você tem aí na sua casa, você vai bater ligeiramente esses ovos. Vocês perceberam que não vai líquido, né, pessoal? Não vai leite, não vai suco, não vai água, é apenas esses ingredientes, tá? Por isso que a característica desse biscoito ou dessa bolacha, conforme o lugar, biscoito ou bolacha, é aquele biscoito que fica bem crocante, pessoal. Ele fica fininho e fica crocante. E quando você coloca na boca, ele desmancha. Essa bolacha, esse biscoito é muito gostoso. Então, aproveita enquanto eu bato aqui os ovos com açúcar. E escreve aí de onde está nos assistindo, se já fez esse biscoito, se gosta desse tipo de biscoito, se já fez alguma receita nossa. Deixa aí, conte pra mim, que assim que eu puder, eu vou respondendo a cada um de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, pessoal, porque o meu dia a dia é bem corrido, mas quando eu posso, eu vou lá e respondo, tá bom? E você que tá chegando hoje, aproveita e se inscreva no canal. Se inscreva, acione o sininho, e sempre que a gente postar mais uma receita, você vai receber uma notificação. Então, vou colocar aqui a manteiga, temperatura ambiente, tá, pessoal? Essa minha tava congelada, mas eu retirei hoje de manhã, e ela descongelou, e agora a gente vai usar. Cuidam para ela não desmanchar demais, porque aí vai alterar a quantidade de farinha, tá? Então, esse é o ponto perfeito, ponto de pomada, tá? Então, vou bater aqui bem e já volto para a gente começar a colocar os ingredientes secos. Misturei bem. Agora, vamos colocar o açúcar de baunilha ou a essência, o que você tem aí na sua casa, pessoal. Tá? Aqui é bem a gosto de cada um. Casquinha de laranja também fica bem bom. Fermento. 5 gramas, tá? É 5 gramas mesmo, pessoal. Não coloque mais que isso, porque essa receita é para ficar exatamente como eu vou fazer aqui, tá? Não altere, porque não vai ficar legal. Misturei bem, cuidam para misturar o fermento, porque bolacha a gente não sova. Então, vamos misturar. No momento em que eu agregar a farinha, tá pronta a receita, tá? Agora, a gente coloca o amido, que tá aqui, as 330 gramas. Vou misturar com a mão e depois a gente vai colocando a farinha, tá? Então, aqui eu só vou misturar o amido e já volto para começar a colocar a farinha de trigo. E olha como que ficou, pessoal.
Até agora não tem nada de farinha, tá? É só o amido e os demais ingredientes. Então, vamos colocando a farinha aos poucos, colocando, misturando, até que essa massa solte da mão, tá? Não é uma massa muito dura, mas também ela tem que passar na máquina, né? Eu vou passar na máquina hoje, mas você que não tem máquina, pode ser feita na mão também, manualmente. Depois eu mostro para vocês uma dica de como fazer quem não tem máquina. Então, aqui eu vou colocando e vou amassando, tá? Já volto para mostrar o ponto para vocês. E olhem aqui, pessoal, eu coloquei toda a farinha, tá? As 900 gramas de farinha foi toda. E a minha massa tá pronta, ó, macia. Se eu fundar o dedo aqui, ainda pega na minha mão, tá? Só para vocês verem. Uma dica que eu deixo para vocês. Primeiro lugar, não amassam demais, porque o calor da nossa mão vai desmanchar mais ainda, amolecer a manteiga, tá? É uma massa bem amanteigada, então não amassam demais, porque quanto mais você mexer, mais mole vai ficar. Lugares quentes, cidades que são muito quentes, amassam e colocam na geladeira. Deixam a massa descansar uma meia hora, que ela volta, ela firma a manteiga, tá? Então, se caso isso acontecer, não colocam muita farinha, colocam na geladeira, que ela vai voltar ao estado normal, porque senão vai ficar aquela bolacha pesada, e não é isso que a gente quer, tá? Então, eu gastei as 900 gramas, é o limite dessa receita, tá? Para essa quantidade de ovos, pro ponto da manteiga que eu usei. Então, agora vamos montar a máquina e vamos passar na máquina para colocar assar. Já tô com o forno aquecendo, tá, pessoal? 180 gramas, eu asso com a 180 graus, eu asso com a parte inferior e superior ligada. É um forno elétrico a 180 graus, parte superior e inferior ligada, tá bom? Vamos lá para a máquina, passar na máquina e mostrar para vocês. Só mostrar para vocês, pessoal. Essas bolachas amanteigada fica melhor nessa chapinha mais fininha, tá? Que ela fica mais crocante. A minha máquina tem duas forminhas, duas chapinhas. Essa fica mais gordinha. Essas aqui eu uso mais quando é receita com sal amoníaco, que ela fica mais fofa, mais grossa, vamos dizer assim, tá? E você que não tem máquina, conforme eu falei primeiro, deixa eu só dar uma dica para vocês. Pegam a massa, pode espichar e cortar com cortador, mas eu prefiro assim, então, ó. Faz um rolinho, tá? Aí com um garfo, pessoal, a gente vem e amassa ela aqui, ó. Olha que legal. E aí depois a gente corta para fazer o biscoitinho, ó. Então, você que não tem máquina, não é desculpa. Dá para fazer essa aqui também, ó. Ou o modelinho que vocês quiserem, né? Então, agora sim, vamos lá para a máquina, que eu vou passar e aí eu dou mais dicas para vocês. Aqui, pessoal, bem fácil, ó. É só ir passando na máquina. Eu tenho um prato aqui com açúcar cristal, tá? Como podem ver. Quem quiser, pode passar assim no açúcar, que dela vai ficar com uma crocância. Se você não gosta de muito açúcar, mas não vai alterar o sabor, aí não precisa passar, mas eu recomendo que seja feito assim. E aqui é só ir passando, tenho duas assadeiras já aqui untadas, que eu vou retirando aqui do açúcar e colocando aqui na assadeira. Deixa um espaço entre uma e outra, porque ela vai aumentar um pouquinho. Ela não é aquela bolacha que cresce muito, mas também não posso colocar uma encostada na outra, né? E aqui eu vou fazendo. Forno aquecido, conforme eu já falei. E assim que tiver a forma cheia, eu já coloco a assar. Em torno de 10 minutos, já vamos ter bolacha assada. E olha que lindeza, pessoal. É gratificante fazer esse tipo de trabalho.
Eu gosto muito. Bolachas, biscoitos, cucas. Tem muitas receitas legais no canal. É só vocês procurarem e encontrar a que melhor lhe agradar. Agora vamos colocar no forno. 8 minutos a 180 graus, superior e inferior ligado. E as nossas bolachas estão prontas. Olha que linda, pessoal. Vamos retirar para colocar mais. Aqui a gente retira da assadeira, pessoal, e deixa sobre uma toalhinha, tá? Uma toalha, até que ela esfria bem para depois ser armazenada, tá? Então, vou assando e vou colocando aqui nessa toalhinha. E aí, depois eu mostro para vocês como eu vou armazenar, todas as dicas de conservação, tudo certinho, tá? Aqui não precisa engraxar novamente, é só passar com um guardanapo de papel para tirar esses resíduos e colocar mais para levar a assar. E aqui estão, pessoal, nossa produção de hoje, olha que maravilha. Aí você vê se você gosta delas mais escurinha ou mais clarinha. Aqui em casa preferem mais escurinha, tá? Por isso que eu deixei ela um pouquinho mais escura. Mas você pode deixar ela mais clarinha, como você preferir. E olha isso, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Meu marido já comeu umas quantas. Ela é crocante por fora e ela é muito macia. Quando você coloca na boca, ela simplesmente desmancha. Então, essa receita, pessoal, é aquela receita que vale muito pela qualidade, não pela quantidade, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, o modelinho que eu tinha mostrado com o garfo. Então, olha que bonito que fica. Dá para fazer tranquilamente sem ter máquina, ó. Isso que eu fiz assim grosseiramente, dá para fazer ela ficar bem bonitinha, como se tivesse passado na máquina. Depois de frio, pessoal, eu deixo elas expostas assim até esfriar bem. E aí eu costumo armazenar nesses potes. Pote que vede bem, que tem uma tampa que feche de acordo. E ela tem uma durabilidade de 20 dias, igual que nem se fosse feita no dia, tá? Mas tem que deixar bem fechada, porque senão ela vai amolecer, tá? Então era isso, muito obrigado a você que nos assistiu, muito obrigado de coração a você que já se inscreveu no nosso canal e que acionou o sininho, que desta maneira você sempre vai receber as notificações. Deixe seu like sempre, que é muito importante para que a gente consiga continuar fazendo novos vídeos. Ficam com Deus e até a próxima!